Essa definição, como vocês estão vendo ali em cima, ó, aparece no parágrafo 864. Então, vamos ver o que aparece ali de características do introvertido. Então, ó, saímos do extrovertido, estamos no introvertido agora. A introversão, o Will vai colocar que é um voltar-se para dentro da libido, né? Por exemplo, ali na hora do introvertido fica se questionando sobre a vaca, sobre a situação, os riscos que existem ali. Né? Quando a gente está falando de libido, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o conceito de libido ele foi popularizado mais pela psicanálise. E aí a libido ficou com uma característica sexual, né, ligada a essa energia sexual. Não é disso que a gente está falando aqui, né? E esse é um dos pontos onde o Jung vai discordar do Freud, né? Existem outros pontos também, mas esse é um dos pontos principais, assim, né? O Jung não vai dar essa qualidade da libido como sexual exclusivamente, né? Ele vai entender a libido mais como uma energia que pode tomar várias formas, né? Vai tomar várias formas, né? Então, acho que dá para a gente pensar a libido nesse momento como uma espécie de interesse, né? Essa coisa que nos interessa, né, no objeto. No caso do introvertido, interessa para ele muito mais os questionamentos que ele tem sobre a vaca, né? Essa abstração que ele faz da situação. Então, isso cria uma relação negativa entre o sujeito e o objeto, né? Diferente do extrovertido, que tem uma relação positiva com o objeto, o introvertido pode ter uma relação negativa com o objeto, né? E aí a gente poderia pensar ali que seria aquele momento que o introvertido vê muitos perigos naquela situação, né? Uma situação complicada, né? Pode vir um fazendeiro, pode ter um cachorro, pode vir um carro, e aí eu estou entupindo estrada aqui de alguma forma. Então tem essa relação negativa, né? Tem uma espécie de medo do objeto ali, né? O interesse, né, agora no terceiro item ali, ó, o interesse, ele não se dirige ao objeto, mas dele se retrai e vai para o sujeito, né? Foi o que aconteceu ali no exemplo, né? O introvertido que estava dirigindo o carro, ele se afastou da vaca e a partir dos próprios pressupostos, ele começou a questionar a situação, né? Então a gente já percebe essa diferença. O quarto item ali, ó, ele orienta-se pelo fator subjetivo, né? Importa para ele muito mais essa opinião que ele tem do objeto do que o objeto. Então, ali no caso, o introvertido ficou parado no carro, por quê? Porque era arriscado, né? Um negócio que tinha vários riscos, né? Poderia aparecer esse fazendeiro, um cachorro, um carro, e ele teria que sair dali para desentupir a estrada. Então, várias coisas aparecem para o introvertido como um risco, né? E aí, mesmo que ele goste da vaca, ele prefere não arriscar. Ele se mantém, ele consegue se separar da força desse objeto, de alguma forma, né? No próximo item, entre a percepção do objeto e o agir, se interpõe uma opinião subjetiva, né? Aqueles questionamentos que ele ficou fazendo ali sobre a vaca, né? Ele coloca uma espécie de muro abstrativo entre ele e o objeto, né? Enquanto o extrovertido, ele se apoia naquilo que vem do objeto, o introvertido, ele se apoia no que a impressão do objeto externo constela no sujeito, né? É isso que ele vai usar para se orientar, né? As concepções e tendências subjetivas vão ser maiores do que a influência do objeto externo, né? O introvertido, ele vai se comportar sempre de maneira abstrativa, né? Então, aí, a gente está falando aqui do risco ali, né? Da análise da situação, né? Ele sai da realidade para esse campo abstrativo, né? Outra característica é que o introvertido, ele vai se defender dessas solicitações externas, né? Ele vai evitar gastar energia diretamente com o objeto, né? Criando para si uma posição segura e fortificada, né? O objetivo do introvertido é se manter constante, sem ser afetado. Ele quer tirar essa força do objeto para que o objeto não tenha capacidade de afetar esse sujeito, né? Diferente do extrovertido, que ele quer ser afetado pelo objeto mesmo, né? Tem um olhar feliz sobre o objeto, né? De que o objeto pode trazer alguma coisa, né? Então, enquanto o introvertido está tentando se manter constante, o extrovertido, ele quer ser modificado e quer ser afetado pelo objeto, né? Ele quer se colocar em relação com isso. Vou tirar o slide aqui para a gente seguir um pouquinho. Essa questão, vocês já perceberam que tem diferenças aí, né? E eu coloquei isso bem extremado para a gente perceber um pouco a diferença. Normalmente,
vão acontecer muitos conflitos entre introvertidos e extrovertidos, né? Por quê? Porque o que o extrovertido valoriza é exatamente o que o introvertido não valoriza. Então, enquanto um dá valor para alguma coisa, esse mesmo valor é um desvalor para o outro, né? Então, por exemplo, o extrovertido vai passar a impressão de uma pessoa sem caráter, por exemplo, que muda de opinião conforme a situação. Então, por exemplo, vamos pensar que um introvertido diga para o extrovertido diga para o introvertido que, de repente, nunca mais eu vou fazer determinada coisa. Se aparecer alguém precisando que ele faça exatamente isso que ele falou que não vai fazer mais, e ele se ligar a esse objeto, facilmente ele vai ignorar essa regra que ele acabou de falar que, não, nunca mais vou fazer isso. Ele vai mudar de opinião e ele vai fazer exatamente aquilo que ele falou que não ia fazer. Isso para o introvertido vai dar uma impressão que o extrovertido não tem opinião, que ele é uma pessoa sem caráter, que ele fala uma coisa e faz outra, né? Porque para o introvertido não faz muito sentido a presença do objeto fazer ele quebrar essa regra que ele acabou de falar que ia cumprir, né? Então, vocês percebem que vai gerar muito conflito aí, né? E a mesma coisa para o extrovertido quando ele olha para o introvertido. O introvertido vai passar para o extrovertido a impressão de ser um sujeito egoísta, um sujeito autocentrado, né? Por quê? Porque nessa mesma situação, se o introvertido falar, eu não vou mais fazer determinada coisa, e aparecer alguém pedindo para ele fazer essa coisa, ele vai manter a regra estabelecida. E aí, no exagero, não vai importar muito, a pessoa pode estar morrendo, pode estar precisando muito da ajuda. Se ele criou essa regra, e dentro da visão que ele tem da realidade, essa regra faz sentido para ele, e essa regra é importante para ele atuar, ele vai ficar com a regra. E aí vai dar a impressão para o extrovertido que ele não tem que ser um sujeito sem coração, que ele não pensa nos outros. Mas ele tem que entender isso. A orientação, né, é totalmente diferente, né? Acho que, assim, se vocês olharem para as pessoas em volta de vocês, vocês vão encontrar muito esses comportamentos, assim, né? Isso dá muito problema em casal também, assim, né? Quando um casal tem a tipologia oposta, né? De repente se junta aí um introvertido e um extrovertido, milhões de problemas vão aparecer nessa relação, justamente por essa incapacidade de perceber o ponto de partida do outro, né? E isso é uma dificuldade comum mesmo, né? Uma outra coisa que a gente pensar é isso, assim, o extrovertido, ele gosta de ser afetado, né? Enquanto o introvertido, ele não quer ser afetado de maneira nenhuma, né?